Salve, salve! Estamos aqui de novo nesse novo espaço chamado Valhalla TV, onde a princípio a gente está celebrando esses 30 anos de fundação da Valhalla, né, que estamos comemorando agora em julho de 2026. E aí, como me propus, estou trazendo alguns convidados aqui para bater um papo, amigos, ex-colaboradores, colunistas, redatores da Valhalla, não só para a gente relembrar os bastidores da revista, né, mas também para discutir temas relevantes para o contemporâneo, né, principalmente com pessoas que ainda estão atuantes na cena, que é o caso do meu amigo aqui, o Milton Mendonça, que foi colaborador da Valhalla, que fazia muitas resenhas, depois foi correspondente, né, hoje mora Uhum. nos Estados Unidos, é um produtor, ele é o co-promoter, né, do Prog Power USA. Ele Isso, é tour manager e artist manager de algumas bandas muito importantes da cena mundial, como Nevermore, como Elver King, como Evergrey, né? É um sim, cara que tem todo o meu respeito e um profissional muito respeitado não só por mim, mas por toda a cena, por todo o mercado aí de rock e heavy metal, e que eu tive o privilégio de ter como colaborador da Valhalla. isso aí. Então, estamos aqui com o Milton Mendonça. Seja bem-vindo, Milton. Prazer falar com É, você. eu que agradeço, o prazer é todo meu. E sempre te falei, Elton, muito do que você é uma das pessoas responsáveis por muito do que eu consegui até hoje, porque a gente começa a trabalhar na cena, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas o começo com a Valhalla lá atrás, em 2004, 2005, não sei, serviu para foi uma faculdade, sabe? Ensinou muito, serviu para dar um respaldo, serviu para criar uma credibilidade, uma relevância. Então, eu sou muito grato a ter podido fazer parte disso. Pô, que bacana, cara. Fico feliz, obrigado pelas suas Uhum. palavras, ainda mais vindo de você. Quais são as suas memórias, Milton, daquela época, das resenhas, das colaborações? Se você se lembra como que iniciou o Hum. contato, né, para até você se tornar colaborador? Se eu não me engano, eu tava escrevendo para um site, para uma webzine que já não existe mais, chamava Paradise Metal, lá de 2003, meados de 2003, mais ou menos. E eu recebi um e-mail do Vinícius, se não me engano, que tava com a revista na época, e falou que tinha visto algumas das minhas resenhas, perguntou se eu estaria interessado em colaborar com a revista também. E eu achei isso super legal, porque até então eu já estava escrevendo pro Paradise Metal há alguns anos, e era aquela coisa, né? Colaborador você faz pela paixão pela coisa, né? Você faz para aprender, para estar envolvido e tudo mais. E eu achei que era uma oportunidade para fazer alguma coisa com um meio já estabelecido, um meio impresso, que apesar de estar no fim da época das revistas naquela época, é, no fim da era das revistas, eu diria, era uma revista comercializada, impressa e tudo mais. Então, te dava um pouquinho mais de credibilidade, né? É, eu achei que era uma oportunidade super legal, fiquei super lisonjeado, porque, querendo ou não, é um reconhecimento do seu trabalho, né? Que para mim, até então, era um negócio, era uma diversão, né? Fazer aquilo. Pô, isso também me falou, poxa, que legal. Dá a impressão que eu tô fazendo um negócio maneiro, né? Uhum. Então, eu fiquei muito contente, conversei com o Vinícius, conversei com você também, e quase imediatamente nós começamos eu comecei a enviar algumas resenhas, agendar umas entrevistas com bandas e tal, e, cara, foi uma época divertida. Essa época me deu a base para entender como a cena funciona, porque eu ia muito show, tinha contato com muita gente através da revista por agendar entrevistas, por exemplo, nos shows. Então, ali eu já comecei a entender como a vida no dia a dia de um show funciona, né? Então, ali eu já aprendi que, poxa, a gente vai fazer uma entrevista, primeiro eu tenho que ir atrás da pessoa que está
que está fazendo assessoria de imprensa de uma banda. Aí, beleza, agendamos a entrevista para o show. Agora eu tenho que achar o tour manager da banda. Então era aquela situação que você vai aprendendo o que cada uma dessas pessoas faz, por que que você tem que entrar em contato com elas, para aí sim entrar em contato com a banda e encontrar a banda, fazer entrevista e tudo mais. Então foi uma escola para mim, cara, né? E acabou que pós Valhalla eu acabei trabalhando como assessor de imprensa, como tour manager e dali em diante. Que bacana. Então, para mim foi uma baita escola. Eu lembro também quando a Rock Hard ficou Uhum, envolvida com a Valhalla, sim, né? E isso acabou dando uma credibilidade maior ainda aqui fora, porque eu já estava aqui nos Estados Unidos. Então, talvez a revista Valhalla não fosse muito conhecida ainda. Aí você falava Rock Hard Valhalla. Aí o uhum, pessoal imediatamente, Rock Hard alemã, a versão brasileira agora e tudo mais. Então, foi assim, serviu como eu falei, serviu como base e me ajudou bastante a criar o meu conhecimento, a minha credibilidade. Tem gente que eu conheço até hoje, que eu estou em contato até hoje, que eu conheci através de uma entrevista ou de uma resenha lá atrás para a revista. que bacana. Então, sou muito grato, cara. É muito legal mesmo. Legal, massa mesmo, Milton. E aí, quer dizer, como pela sua história, né, que você compartilhou aqui com a gente, a Valhalla deu essa base, deu essa estrutura para você se lançar como profissional do mercado, mas você não só foi mais um profissional, você é muito bem sucedido no que você faz, né? Você, como a gente Uhum, falou aqui, coprodutor do Prog Power, que é um dos festivais mais importantes que nós temos aí nessa estética de som, trabalha com bandas muito uhum. importantes, né? Qual foi a chave para você conseguir todo esse sucesso e ser bem sucedido na profissão que você atua, que é Uhum. muito difícil, né? A gente sabe, ainda mais aqui no Brasil. É, eu acho que foi uma mistura de uma convergência de fatores, na verdade. Eu queria muito isso, eu sempre quis muito trabalhar nesse meio. Então, muito do que eu fazia lá atrás, quando eu comecei a escrever para as revistas, era não remunerado, né? Era um Uhum. negócio, como eu falei, pela paixão mesmo, pela cena, pela música. Então, eu lembro de ter, pô, gastado muito dinheiro do próprio bolso para pegar trem, pegar metrô, ir de carro até os shows em Nova York. Eu moro a 1 hora e meia, mais ou menos, de Nova York. É, então, tinha, em primeiro lugar, essa vontade, né, esse tesão pela coisa, a vontade de conhecer mais sobre o assunto, de aprender. Eu lembro que eu ia para os shows, fazia entrevista, né? Aí depois voltava para casa 1 hora e meia, chegava em casa 1 e meia, 2 da manhã, o que fosse. E eu tinha um arquivo de Word, um doc, que era minhas anotações, minha bíblia da indústria. E eu colocava coisas do tipo assim, quando eu aprendi o que era um tour manager, por exemplo, e o que ele fazia. Eu lembro de ter chegado em casa 1 e meia, 2 da manhã no show, ligado o computador, e antes de dormir, antes de mais nada, já ter editado lá o documento e falado, tour manager, faz isso, isso e aquilo. Entendeu? Então, eu sempre quis tentar aprender o máximo possível, absorver o máximo possível. É, então, acho que isso é um dos pontos, tá? Em primeiro lugar. É, o segundo, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de se relacionar e de se comunicar com os outros. Então, eu nunca tive medo de puxar papo com alguém, de começar uma conversa com alguém que já trabalhava na indústria, de mandar um e-mail. Era aquela coisa, minha mãe falava, se você vê uma porta na sua frente e não tiver uma placa dizendo não entre, não tem por que você não tentar abrir, né? Minha mãe sempre disse isso. Então, é, eu ia, cara, dava a cara a tapa, mandava e-mail, perguntava sobre entrevista com bandas, sobre, uma agência de booking, vocês, como é que eu faço para trabalhar com vocês? Coisa assim, sabe? É,
e acho que tantos anos me dedicando, fazendo isso, escutando banda nova todos os dias e tudo mais, você vai criando o conhecimento, uma credibilidade dentro da cena, né? E, poxa, eu tô com 41 anos e eu trabalho com isso já fazem 21 anos. É maluco para mim pensar É. nisso, sabe? Mesmo sendo trabalhando na época como colaborador, como hobby, como paixão, são 20 anos de experiência na cena, Uhum. né? Então, eu acho que eventualmente eu consegui transformar isso numa carreira, né? Tem Bacana. aquela brincadeira de faça o que você ama e você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Eu Exatamente. aprendi, eu aprendi que faça o que você ama e você nunca vai ter um dia de folga na sua vida, né? Então, foi assim, uma coisa, como eu disse, uma coisa foi puxando a outra, fui conhecendo pessoas, pessoas foram me dando oportunidades, conhecendo meu trabalho, e culminou com eu ter me tornado sócio do Prog Power, que é um festival aqui nos Estados Unidos, focado no progressivo e no metal melódico. E a partir do ano que vem, o festival é só meu. Esse é o Olha último só. ano que eu sou sócio do fundador do festival, Uhum. e a partir do ano que vem eu continuo o festival é, sozinho, Que bacana. Que né? legal, cara. Parabéns, mano. É, Obrigado, meu. Obrigado. você, né, pela sua descrição, pelo que a gente já conhece, você é um estudioso, né, da Uhum, cena e do nosso meio. Até por isso tem alguns assuntos que vêm à tona que são bastante importantes aproveitar essa oportunidade com você para a gente discutir sobre isso, né? uhum, É, eu vejo muitas críticas à cena aqui do Brasil, e aí talvez é interessante porque você tem a visão da cena aqui como brasileiro e tem também a visão aí norte-americana, europeia, por trabalhar uhum, com, né, com uhum, essas cenas, né? Eu vejo muitas críticas à cena brasileira no sentido de uma ideia de que falta profissionalismo para a cena uhum, brasileira, né? uhum, Só que como eu tô há 30 anos, assim, né, também como você, como profissional dessa área e atuo também a nível mundial, porém muito aqui no Brasil, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente disso. Eu vejo que nós estamos no momento de um profissionalismo muito grande aqui no Brasil. Eu vejo as bandas um nível de profissionalismo assim muito alto. Eu faço hoje uhum, quer dizer, já tem há 6 anos, eu faço também o Road Crew Online Festival, que é aquele uhum. programa no canal da Road Crew no YouTube, que a gente traz sempre vídeos e bandas brasileiras. Eu fico impressionado com o nível de É. qualidade, de profissionalismo, de entrega das bandas brasileiras. Então, eu percebo que isso também não é só, essa entrega não é só das bandas. Eu conheço muitos profissionais de altíssimo nível aqui no Brasil, de casas, de bares que estão com uma estrutura muito bacana, assessores de imprensa que não tínhamos no passado, e hoje nós Uhum, temos uhum. profissionais de altíssimo nível Excelente. técnico, né? Então, o que acaba me trazendo assim numa conclusão disso é que se nós temos uma cena profissional, estamos fazendo tudo da forma correta, né? Por que que a cena do Brasil não avança? E aí eu vejo que há uma falta de interesse do próprio público. E aí os atores dessa cena fazem parte do público também, né? Como que Uhum. você analisa toda essa questão aí, pelo seu ponto de vista? Eu sempre fui uma das pessoas que falou que gostaria de ver a cena se profissionalizando mais no Brasil. É, muita gente falava, nós precisamos unir a cena, isso e aquilo. Eu sempre falava, não, a gente precisa deixar a cena do Brasil mais profissional, mais robusta, né? E eu acho que isso começa com um pouco de educação para o pessoal que trabalha na cena sobre como as coisas realmente funcionam, né, a nível global, né? Então, eu acho que passar tempo estudando e aprendendo sobre não só o seu instrumento, não só o que você faz dentro da cena, mas sobre as outras pessoas que trabalham com isso. Eu acho que falta um pouco disso ainda no Brasil.
Eu sei que existem muitos podcasts, muitos livros muito bons a respeito de music business e tudo mais, e eu acho que às vezes o pessoal falha um pouquinho na hora de se educar, de conhecer mais, entendeu? Por exemplo, eu sei que existem profissionais excelentes no Brasil, trabalho com eles diariamente, como você falou, a entrega das bandas está muito superior ao que a gente tinha lá atrás, né? Mas eu ainda acho que tem algumas coisas que talvez sejam culturais, né, Uhum, que dificultam. Eu acho que tem a questão econômica que dificulta muito, né? Para você fazer um show no Brasil, por exemplo, você já começa é, 5 vezes abaixo, simplesmente por causa do valor do real comparado ao dólar ou sim. ao euro, né? Então tem essa dificuldade maior. É, e como você disse, né, tem um pouco a ver do público também. Eu sempre falei que o público brasileiro às vezes é muito saudosista, né? Não sei se é medo, não sei se é preguiça de ir lá e tentar conhecer bandas novas e tentar aprender, né, algumas coisas diferentes, né? A gente vê muito o pessoal indo aos shows de bandas relevantes e só querendo escutar as coisas lá de trás, né? O Uhum, material antigo, nem dá chance pro material novo. Então eu acho que mais uma vez, é uma combinação de fatores que acaba não ajudando, sim. né? E também tem aquela coisa da síndrome do vira-lata, né? Que o brasileiro automaticamente acha que tudo que vem de fora é melhor. E não Pois é é, assim. pois é. E Eu iria não é até, assim. eu até tenho uma extensão dessa conversa aqui, eu ia trazer algumas informações, né? Uhum. Segundo lá o site, o Metal Archives, que talvez seja o único mapeamento cultural que nós É, temos, né? Onde você com tem um certeza. cadastro amplo de bandas e, enfim, todo o volume de informação. Ali, se a gente pegar o ranking de quantidade de bandas, o Brasil está na terceira posição. Fica só atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, nós temos a Uhum. terceira maior cena de bandas de heavy metal do mundo, né? E aí, entre essas bandas, você citou talvez essa dificuldade do público em assimilar material novo, mas você tem ali bandas como o Stress, por exemplo. O Stress, eles foram formados em 1977, ou seja, um pouquinho depois do Iron Maiden. O primeiro Uhum. disco dos caras saiu em 82, ou seja, antes até do Kill and All, né? Então eu vejo Uhum. o Stress não só como os pioneiros do heavy metal no Brasil, quem fundou o heavy metal no Brasil, mas um dos pioneiros do metal no mundo todo. A gente já No tinha uma mundo. banda aqui em Belém do Pará, né, também estruturando, criando as bases do que viria a ser o heavy metal, né? E Uhum. aí o que acontece? Numa leitura até mais cultural, assim, né? A gente vê que o rock e o heavy metal eles estão muito conectados a essa criação nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? A gente aqui no Brasil, como você falou, essa síndrome de vira-lata, a gente se coloca, fomos um país colonizado, portanto sempre se coloca abaixo. E ao invés da gente, eu vejo que ao invés da gente se colocar como co-criadores do rock, e do heavy metal, a gente se coloca como herdeiros de uma cena, mesmo Herdeiros. tendo bandas que estavam lá. A gente se posiciona como herdeiros. Você acha que isso, essa questão cultural, aliada também aos modelos, como você trouxe elementos da economia, de toda essa questão, esses elementos do movimento neoliberal, né, bastante forte nos Estados Unidos, na Inglaterra. Você acha que tudo isso dificulta ainda mais para o Brasil ter esse reconhecimento como uma cena importante, co-criadora a nível mundial? Com certeza. Com certeza. Mas também vale lembrar que naquela época lá atrás, os países como os Estados Unidos, alguns países europeus, eles meio que nem prestavam atenção no que estava acontecendo fora dali do quintal deles, né? Então, qualquer coisa que estivesse aparecendo, a primeira banda brasileira que realmente fez barulho lá fora, aqui fora no caso, a gente diria que foi o Sepultura, né? Que foi a primeira que, Uhum, que realmente apareceu. E foram anos depois de uma banda como o Stress ter lançado seu primeiro álbum, né? Então, eu acho que isso fez um pouco de parte também.
eu acho que eles não é que não necessariamente não só não prestavam atenção, mas nem sabiam que tinha heavy metal, que tinha rock vindo daqui do Brasil, né? O Brasil para eles era, sei lá, o lugar de nativos, onde, né, Do futebol. selva, Estamos exatamente, agora no meio da Copa do exatamente, Mundo, né? exatamente. Era o jungle, né, do futebol e do carnaval e onde o pessoal andava sem roupa e era a mentalidade lá atrás, Uhum. né? Não é igual hoje que a gente tem acesso a tanta informação, que uma viagem internacional é muito mais fácil, muito mais barata e tudo mais. Então eu acho que tudo isso acaba causando, né, naquela época, o Brasil ser ignorado, e eu acho que nós acostumamos com isso, como brasileiros, né? Não estão prestando atenção na gente, significa que talvez nós não sejamos no mesmo nível deles, né? Pois É uma é, coisa, eu acho que pois é é. cultural. E é uma pena, É. porque muita banda brasileira limpa o chão com as bandas de fora, Uhum. né? Sim, Talvez tenha aquela coisa do, seria legal se as bandas brasileiras dominassem o idioma, o inglês um pouquinho melhor. Tem isso também, claro. Mas eu não acho que é só isso. Tem muito mais em volta, sim, né? pois é. Eu acho que isso que você trouxe também é um elemento interessante, porque você veja que desde dessa primeira estruturação, dessas bases, quando foram lançadas do heavy metal, você falou, os Estados Unidos, a Inglaterra não estavam olhando para a gente, né? Uhum, Essa falta do olhar para nós, para o nosso continente, para o nosso país, meio que nos colocou, nos deixou fora dessa cocriação, né? A gente é, passou a herdar, né? A, é. a importar tudo que veio de fora. E aí hoje eu vejo justamente que nessa profissionalização, nessa busca por se profissionalizar, por ter uma entrega de altíssimo nível, as bandas estão seguindo muitos modelos norte-americanos, Uhum. europeus de Europeus, entrega, né? Você é. citou a questão da língua, por exemplo, né? Língua, né? Pô, as bandas já começam pensando e compondo em inglês, porque não, é um trabalho Uhum, internacional, tenho que compor em uhum. inglês, tal. Então a gente já segue um modelo estético, né? Definido pelo, por esses modelos ingleses, De europeus, fora. Uhum. norte-americanos de fora, e não nosso, né? E aqui a gente está num É. país totalmente diferente. Você trouxe elementos da economia, da geografia. O Brasil é um país É. continental. Para você fazer uma É. turnê na Europa, eu já fiz várias, você também. É muito Uhum, mais uhum. fácil você estabelecer Tranquilo. ali uma logística do que aqui no Brasil. E É, você já falou, a gente já está começando com prejuízo de 5 vezes menos, né? é, Você é. não acha também que nessa disposição de profissionalizar uma cena brasileira, né? Com estéticas, com modelos europeus, norte-americanos, não nos mantém nessa posição desprivilegiada, considerando fatores específicos do nosso país? É difícil dizer, né? Não é uma pergunta simples. Ah, eu não sei, porque já houveram bandas brasileiras que tentaram criar um modelo exclusivo, né? De fazer a coisa acontecer aí no Brasil. Muitos casos deu certo, outros casos não tanto. É, não sei, não tenho resposta para essa pergunta, para ser Sim. sincero com você. Sim. Você falando disso, eu até me lembrei do próprio Xamã. Agora, vi uma entrevista recente do próprio Ricardo Confessori falando que na época do Xamã eles faziam muito mais shows aqui, eles tocavam muito aqui no Brasil e participavam de Uhum, eventos onde não eram eventos específicos de rock e heavy metal, mas eventos de música em geral. Então, eles de tocavam música. É. com artistas brasileiros, MPB, de música Uhum, regional, e uhum, tava lá o Xamã tocando heavy metal, né?
eu achei isso muito bacana, porque. E o Xamã é uma banda que trouxe bastante da brasilidade, assim, no som, né? Sim. É, Tanto talvez. que, tanto que eles acabaram com uma música na novela da Globo, que era um negócio. Não fica mais mainstream do que isso no Brasil, na Pois época, né? é, pois é, né? É É. isso, talvez seja, né? Não sei, a gente conversando aqui, eu fiz a pergunta, mas é uma elaboração aqui, Uhum. né? Sim, sim. Desse papo, né? É, ainda nessa questão, tem também um elemento cultural, né? Vou até citar um exemplo aqui, eu estava trabalhando com uma banda, um cliente aqui, recentemente, num desenvolvimento de uma identidade visual para a nova linha de merchandise da banda. E aí, em algum momento, eu sugeri a gente relacionar o som deles com o Brasil, né? Tá. E aí eu notei uma certa resistência do cliente. Falar, puta, a gente vai usar vai fazer essa associação com o Brasil, isso pode ser prejudicial, porque vão nos conectar diretamente ao Brasil como uma banda brasileira que nós somos, mas não queremos ser, né? E aí também a gente estava definindo questões de imagem, e aí o mesmo cliente falou: Não gosto das cores amarelo, verde, eu gosto de vermelho, de branco, além do preto, né, que é básico, mas eu gosto do vermelho, do preto. Eu falei: caramba, olha só que interessante. É, Quando a gente pensa no rock e no heavy metal, as bandeiras da Inglaterra, dos Estados Unidos, sempre vêm. A gente sempre vê as bandas. É difícil Uhum. você imaginar o Iron Maiden sem a bandeira lá da Tem a Inglaterra. bandeira da Inglaterra, do Você Reino pega Unido. principalmente as bandas aí do sul dos Estados Unidos, você pega o Lynyrd Skynyrd, as bandas, pega o Pantera, bandeira dos Confederados, estão sempre, Uhum. né, trazendo isso em evidência. É. No Brasil, a gente tem esse receio. Me parece que há uma coisa de inconsciente muito enraizado na construção cultural. Isso também não é um grande desafio, cara? O que você acha? Você que está aí nos Estados Unidos há muitos Uhum. anos. Eu acho que tem alguns pontos aí. Eu acho que as duas bandas que mais fizeram sucesso no metal, que vieram do Brasil, foram Sepultura e Angra. E eu acho que e são bandas que sempre levantaram essa bandeira de nós somos brasileiros, nós vamos colocar música brasileira, coisa que ninguém de fora nunca ouviu na vida na nossa música, e fizeram dar certo. Porém, a gente pode dizer que são, né, vamos, sei lá, vou chutar um número que posso estar errado. 80% da fama do metal brasileiro no mundo vem dessas duas bandas, É, né? Nós temos exemplos de outras que fizeram um sucesso aqui fora. Crisium, Cripta, Nervosa e por aí vai. É, mas a grande maioria é Angra e Sepultura. Então eu acho que houveram muitas bandas no Brasil que se espelharam em Angra e Sepultura e tentaram ir por essa direção. Se o Angra e Sepultura estão dando certo usando as músicas brasileiras, a cultura brasileira, vamos fazer a mesma coisa que vai dar certo. E eu acho que não foi bem o caso para 95% dessas bandas. Tá? A gente pode falar que tem muito, assim, clone, entre outras palavras, de exato, Sepultura e de Angra. exato. E eu acho que acaba criando uma rejeição nas bandas novas que já viram isso acontecer tantas vezes e falam: não, eu não quero ser mais um Angra, eu não quero ser mais um Sepultura, entendeu? Talvez tenha um pouco disso, né? Não, não, não sei. É, Será que a gente está talvez. refém do próprio modelo de exportar heavy metal, seguindo, como você falou, esse modelo do Sepultura e do Angra? E aí eu lembro até lá do Adorno, do Horkheimer, lá aqueles caras da escola de Frankfurt, e a ideia de produto, né? Uhum. De produto cultural. As bandas acabam tão obcecadas por esse caminho que acabam transformando a sua Hum. entrega só em produto, faltando essência, faltando criatividade, né? O que que você acha? Exatamente, exatamente. Eu acho que acaba ficando uma coisa assim, uma coisa de fórmula, de receita, né? Para dar Uhum. certo, tem que fazer isso, independente de ser uma coisa genuína, né?
Eu penso muito, quando eu penso nisso, eu penso muito no caso da Noruega, né? Um dos maiores produtos exportados na Noruega é o black metal, Sim. né? Na história do país é o black metal, saiu de lá. Então, antigamente, a gente costumava ouvir falar de uma banda que teve sucesso na Noruega, e imediatamente a gente falava, deve ser black metal, deve ser mais um Emperor, mais um Immortal, mais um Dimmu Borgir, o que fosse. Hoje já não é o caso. Hoje existem muitas, e sempre existiram, mas hoje especialmente existem muitas bandas que estão saindo de lá fazendo um som completamente, né, distinto daquele produto. Então eu não acho que, eu não sei qual foi a receita deles, eu não sei se eles tinham essa, se fizeram reféns de um estilo que era tão tradicionalmente cultural norueguês, vamos dizer assim. Uhum. Não sei se é isso, não sei se tem um pouco agora daquela coisa de, né, a identidade brasileira hoje em dia ficou muito politizada. É, Eu não exato. sei se existe um pouco disso também na hora Uhum. de criar uma identidade de uma banda. É, mas eu penso que é mais pelo motivo que eu disse ali, de já tiveram muitas bandas que tentaram fazer um negócio assim. Eu gosto muito de citar o exemplo da Jack the Joker, de Fortaleza, Uhum. né? E sendo transparente, é uma das bandas que eu faço management. É uma banda de progressivo, bem moderno, bem pesada. Não tem nada a ver com metal melódico, mas tem vocais bem melódicos, bem. E eles são de Fortaleza, e eles fazem um prog metal que não tem influências de música brasileira, tem influências da cultura nordestina. E aí eu já acho que tem uma distinção muito grande, Sim. né? E talvez por isso é uma banda que ganhou um pouquinho de destaque por essa diferença, entendeu? Ainda é música brasileira, sim, mas Sim. talvez tenha sido como eles fizeram o marketing, a divulgação da coisa, entendeu? Foi mais genuíno, porque era uma coisa ali do quintal deles, Tem uma né? essência. Tem uma essência. Eles não estão Exatamente. simulando algo que, né, para Exatamente. criar uma Não, fórmula. Eles estão expressando a essência deles ali, né? perfeitamente, perfeitamente. É, então, mais uma vez, não dá para a gente generalizar, né, Uhum. o motivo, mas eu imagino que isso tem um pouco a ver, sim, Legal. né? Ô, Milton, se deixar, a gente vai, né? Eu acho que são assuntos bem Por interessantes, mim, né? Bem relevantes. Se deixar, a gente vai. De repente, a gente pode marcar uma segunda parte dessa conversa, trazer, né, outros hum, colegas de profissão aí para debater, porque eu acho que esse é o caminho, né? A gente nos claro. perguntar, levantar dúvidas e procurar possíveis respostas, É, né? E é eu, eu isso. acho que eu acho que quanto mais oportunidades a gente tiver de pessoas que estejam trabalhando na cena, que tenham conhecimento, de conversarem mais, e quanto mais oportunidades do público ver isso, eu acho que a coisa as cabeças tendem a abrir um pouquinho mais, Legal. né? Porque me dá a impressão que no metal no Brasil são sempre as mesmas 4 ou 5 pessoas que são as formadoras de opinião, É. que falam algumas coisas, e tem muito mais gente competente além dessas 3, 4 pessoas, né? Então, Uhum. eu sei que tem produtores excelentes, profissionais excelentes, bandas excelentes, tal como outros que não, talvez nem tanto, né? Sim, Mas faz parte. Eu acho que seria legal essa oportunidade que você está dando, não só para uma visibilidade, essa comemoração da revista, mas para criar um pouco mais de diálogo, criar um pouco mais né, desafiarmos uns aos outros sim, a uma opinião diferente ou uma maneira de fazer as coisas diferente e tal. Acho exato. que seria de benefício para todos, Maravilha. Vamos né? continuar. Agradeço mais uma vez aí a sua Com presença, certeza. mano. Você ter compartilhado o seu tempo e todo o seu conhecimento aí com a gente. E vamos nos falar mais vezes aí. Eu que agradeço. É um prazer falar com você sempre. E parabéns a Valhalla. Feliz aniversário, né? Que celebração legal.
É isso aí. Valeu, meu irmão. Um abraço. Abração.